O sétimo princípio da gestão da qualidade total é tomada de decisão baseada em fatos e dados. O que é isso? Muitas vezes nós visitamos empresas que usam um caminho só, por exemplo, para achar uma causa raiz. E há inúmeras possibilidades e ferramentas que devem ser usadas para achar qual é a causa raiz. Qual é o problema disso? O problema de você não usar a ferramenta correta e sempre usar a mesma ferramenta é que você não chega na causa raiz, você sempre toma ações que ficam na superfície do problema, não entra e descobre qual é a causa raiz que deve ser atacada. Olha o que eu estou falando para você, dá uma olhada nessa figura e vê só algumas ferramentas e métodos que nós separamos para você dar uma olhada. Dá uma olhadinha. É um mundo de informação que pode ser usado e deve ser usado para que o problema seja analisado da forma correta, seja identificada a causa ou as causas raízes e principalmente que se tome ações robustas para que o problema não ocorra e que se proteja o processo, o produto ou o serviço que está sendo entregue. Então vamos ver em mais detalhes esse princípio a partir de agora. A mensagem forte que a gente quer deixar para você é que nesse princípio 7 da gestão total da qualidade, eu tenho um mar de métodos, ferramentas e metodologias para quê? Para melhorar os processos, para identificar problemas, causas raízes, atacar a causa raiz, criar planos consistentes, acompanhar indicadores, enfim, nossa sugestão para você é não use sempre a mesma ferramenta. Por quê? Porque se você usar, por exemplo, a mesma ferramenta, ou seja, um martelo, tudo vai parecer prego para você. Você já tentou pegar o martelo e tentar colocar um parafuso na madeira para você ver a dificuldade que é? É isso que a gente está querendo falar. Lembre-se que você tem a oportunidade de usar a ferramenta certa para o que o negócio está demandando. Essa é a beleza da gestão total da qualidade e principalmente quando a gente fala em decisão baseada em fatos e dados. Por que é importante trabalhar com informações que sejam consistentes e, antes do que isso, ter certeza de que a informação que chegou para você é uma informação que foi validada? Por que isso? Porque se a informação não foi validada, você pode estar analisando algo que não é confiável. Um exemplo para você. Eu tenho um equipamento aqui e esse equipamento, o pessoal que trabalha nele deveria ter aferido o equipamento há 2 meses atrás e não fez a aferição do equipamento, não fez uma análise do sistema de medição. Então, para você que não conhece a análise do sistema de medição, essa análise ela é importante porque ela quer ver a quantidade de erro que está sendo transferida para o que está sendo medido, causado pelo equipamento ou pelo ser humano e pelos dois juntos. Então vamos imaginar nessas condições 2 meses sem aferir o equipamento, já devia ter sido aferido, e aqui se coleta uma série de informações que o negócio vai tomar uma decisão usando essa gama de dados. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Se der sorte é bom, se der azar é ruim. O que é sorte? Sorte é do equipamento estar funcionando adequadamente. E azar significa que esses dados que foram coletados podem estar contaminados, ou seja, o equipamento não está medindo corretamente e você pode tomar uma decisão em cima de dados que não são confiáveis. Então, nossa sugestão para você nesse quesito, ou nesse princípio, melhor dizendo, decisão baseada em fatos. Antes de coletar fatos e dados, principalmente dados, veja a origem, veja se vem de uma fonte confiável. Se não for, colete dado confiável antes de tomar qualquer decisão. Essa mudança de fatos e dados, ela tem sido implementada nas empresas, mas há uma força muito grande de voltar às origens. Marcelo, que história é essa? Voltar às origens? E a gente observa essa volta às origens quando dá um problema maior, quando dá uma crise. Você quer olhar uma empresa
se ela sabe ou não tratar dados, se ela sabe ou não trabalhar com dados e chegar num ponto ótimo, acompanha uma crise nessa empresa. Vê como é que os dados são coletados, como eles são analisados e como as decisões são tomadas. Você vai ter uma noção muito boa de como é o processo de análise e decisão dessa empresa. Mas há empresas também que trabalham muito bem com fatos e dados e tomam a decisão correta para o negócio. Mas para implementar, o que nós sugerimos para você? Nós temos o primeiro passo aqui, que é garantir o armazenamento de dados importantes. O que é isso? Imagina que eu tenho um processo que tem 3 equipamentos. Esses equipamentos, eles têm ligados a cada um deles, nós temos um sistema que coleta informações. Marcelo, dá um exemplo disso aí. Por exemplo, acompanhar performance de produção, eficiência, produtividade em tempo real. Marcelo, tem empresa que tem isso? Tem. Tem empresas hoje em dia que acompanham online o que está acontecendo em cada equipamento. Que material que está passando, qual foi a produtividade, a eficiência, as paradas e assim por diante. Então eu tenho um equipamento que coleta essas informações e as informações vão para onde? As informações vão para um banco de dados. Então eu tenho essa informação migrando dos processos e indo para um banco de dados. E desse banco de dados, o que a empresa faz? A empresa faz uso dessas informações nos computadores e laptops que a empresa tem. E muito mais. Muitas vezes essas informações que estão aqui servem para liberação de faturamento, conclusão de produção e outras análises. Mas o meu ponto para você é que, olhando assim, parece que é algo crítico. A impressão que se dá é que essa coleta de dados é algo muito importante que é usado para liberação de faturamento, finalização de produção, ou seja, é algo que tem que ser cuidado. Esse item de garantir o armazenamento, ele está falando exatamente disso, que as pessoas, os processos e as empresas cuidem desse tipo de informação. Marcelo, você está falando que é importante então ter backup das informações? É, ter backups, ou melhor dizendo, políticas de backups. Eu faço backup todo dia, toda semana, todo mês, eu guardo cópias em lugares diferentes. Para quê? Para que a empresa tenha um histórico do que está acontecendo e, em momentos necessários, acionar essas informações e tomar decisões em cima disso. Ah, Marcelo, quando é que eu vou olhar um dado histórico? Em várias situações. A empresa normalmente olha dado histórico que passou 1, 2 meses, quando tem uma reclamação, por exemplo, de cliente, ou quando tem algum problema que tem que ser estudado, ou quando tem que fazer uma projeção futura. Eu olho para trás para projetar o que eu preciso entregar para frente. Então a mensagem para você é: guarde os dados em locais diferentes e tenha segurança de que eles estão bem protegidos. O item B, tenha certeza que os dados são confiáveis. Nós já falamos sobre isso. Você tem que ter certeza de que o dado coletado foi coletado da maneira correta, que a máquina que gerou a informação está ferida e que a pessoa que foi responsável por gerar aquela informação não está trazendo nenhum tipo de interferência no valor coletado. Como é que eu faço isso? Eu vou até escrever aqui para você, que é a análise do sistema de medição, conhecido também como RR. Mas tem outras vertentes, como análise de capa, por exemplo. Use a ferramenta adequada para cada situação. Nós conversamos. Tem uma infinidade de ferramentas e métodos. Não fique só no martelo. E aqui o item D, além de usar fatos e dados, use também aquele ativo que a gente sempre fala. Use o conhecimento das pessoas nesses processos. Então, ali, fatos e dados, mas uma coisa importante que a gente está batendo sempre com você, que é o uso de pessoas, que é o melhor ativo que uma empresa tem. E o que eu ganho com isso, usando ou tomando decisão baseada em fatos e dados, que é esse princípio? Eu tenho uma maior assertividade na direção que a empresa está indo e nas decisões que são tomadas. Eu aumento minha capacidade de análise, uma vez que eu estou usando uma variedade de formas
de fazer melhoria, de analisar causas e principalmente de achar soluções, eu torno os meus funcionários, os meus subordinados, os meus empregados mais capacitados para análises. E também há um benefício de eu poder olhar para trás. Muitas vezes a gente toma uma decisão e quando fica ciente do uso de fatos e dados, é a oportunidade de rever se a decisão foi acertada ou não. Esse é mais um benefício desse princípio 7 que a gente acabou de ver.